Hoje vamos falar de uma tecnologia que está literalmente em todo o lado, mas na qual raramente reparamos. Uma força silenciosa que, na verdade, move o nosso mundo. Vamos mergulhar a fundo nos fundamentos das máquinas elétricas. É verdade, pensem nisso por um segundo. Neste preciso momento, elas estão a trabalhar, em silêncio, para manter a comida fresca no frigorífico. E não é só em casa. Elas movem, praticamente todas as máquinas numa fábrica, impulsionando desde a produção em massa até à inovação. Seja a ventoinha que nos refresca ou o barbequim que se usa para construir qualquer coisa, elas estão lá por trás de quase todos os aparelhos que se movem. São o motor oculto do nosso mundo inteiro. A grande questão é como? Como é que um único princípio da física se tornou força motriz de tudo isto? É exatamente isso que vamos desvendar. Ok, então vamos a isso. Quando falamos de máquinas elétricas, estamos a falar de motores, geradores, transformadores. São, sem dúvida, os heróis anónimos da vida moderna. Da batedeira na cozinha aos robôs complexos nas fábricas, elas são a espinha dorsal de tudo. E vale a pena lembrar, por cada motor que consome energia, há um gerador algures a produzi-la. E a parte mais fascinante nisto tudo é que todas estas máquinas, não importa se são enormes ou minúsculas, funcionam com base numa única e, elegante dança entre eletricidade e magnetismo. É um único princípio a governar tudo. E que princípio é esse? Pois bem, aqui está ele, a lei de Faraday. É a base de tudo, mesmo. A ideia é esta. Se um campo magnético que passa por uma espira de fio variar, isso vai induzir uma tensão nesse fio. Tão simples quanto isso. E é este o segredo por trás dos transformadores e dos geradores. E aqui percebemos a dualidade perfeita do eletromagnetismo. É mesmo uma rua de dois sentidos. Vejamos, se movermos um fio dentro de um campo magnético, geramos eletricidade. Isso, claro, é um gerador. Agora, se fizermos o contrário e aplicarmos eletricidade a um fio que está num campo magnético, ele se move. E isso é um motor. É a mesma física a funcionar em direções opostas. E é este princípio único que dá origem a três grandes famílias de máquinas elétricas. Cada uma, claro, com a sua função muito específica. Vamos conhecê-las. Primeiro, o transformador. Sabem, como aqueles que vemos nos postes de eletricidade. A sua função é ajustar os níveis de tensão. Depois temos o gerador, como numa barragem hidroelétrica que converte a força do movimento da água em eletricidade. E por fim, o motor, que está em todo o lado, da ventoinha ao liquidificador, e que faz exatamente o contrário, transforma eletricidade de volta em movimento. Certo, agora vamos focar-nos um pouco mais nos motores. O objetivo final é sempre o mesmo: criar rotação contínua. Mas a forma como as máquinas de corrente alternada, ou AC, e as de corrente contínua, DC, resolvem este desafio, aí as soluções são muito diferentes e, francamente, bastante engenhosas. Os motores AC, por exemplo, usam um truque absolutamente brilhante. Ao aplicarem correntes trifásicas, ou seja, três correntes elétricas perfeitamente sincronizadas, eles criam um campo magnético que, literalmente, roda de forma suave e contínua. O rotor, que está no meio, é simplesmente arrastado como se estivesse a perseguir uma cenoura magnética invisível. É uma solução super elegante, sem peças mecânicas a fazer de interruptor. Já os motores DC, eles usam uma abordagem completamente diferente, uma abordagem mecânica. Tem uma peça chamada comutador, que é basicamente um interruptor rotativo muito engenhoso. O que ele faz é inverter fisicamente a direção da corrente no rotor, no momento perfeito. E é esta inversão constante que garante que o binário, ou a força de rotação, continua a empurrar o rotor sempre na mesma direção, mantendo-o a girar. Mas vamos voltar aos motores AC por um instante, porque há aqui um pormenor que é crucial. Para que esta perseguição à cenoura magnética funcione, o rotor não pode nunca apanhá-la. Tem de haver sempre uma pequena diferença de velocidade entre os dois. Vamos pôr isto em números. Num motor típico de dois polos a funcionar a 50 Hz, o tal campo magnético rotativo, a cenoura, gira a uma velocidade síncrona de, precisamente, 3.000 rotações por minuto. Contudo, se medirmos a velocidade real do eixo do motor, vamos descobrir que ele está a girar um pouco mais devagar, talvez a 2.950 rotações por minuto. E atenção, esta diferença não é de todo um defeito. Na verdade, essa pequena diferença de velocidade, a que se dá o nome de escorregamento, é a chave de tudo. É precisamente porque o rotor está sempre a perder esta corrida que o campo magnético está em movimento relativo a ele. E é este movimento relativo que induz a corrente no rotor, e é essa corrente que cria a força que o faz girar. Resumindo, sem escorregamento, não há binário.
Sem binário, não há motor. Então, a partir destes conceitos fundamentais, estamos a falar da indução de Faraday, dos campos magnéticos rotativos, do conceito de escorregamento, foi possível desenvolver uma variedade quase infinita de máquinas, cada uma a resolver um problema de engenharia diferente. E a diversidade que existe hoje é imensa. Por exemplo, os motores de passo, que permitem os movimentos incrivelmente precisos de uma impressora 3D. Ou os motores DC sem escovas, ou brushless, que dão aos drones a fiabilidade e eficiência de que precisam. Cada um deles é uma adaptação inteligente do mesmo princípio básico, mas optimizado para uma tarefa muito específica. No fundo, tudo se resume a isto que está aqui. Toda a tecnologia que define o nosso mundo moderno, na verdade, nasce de uma única e bela interação. O transformador que alimenta uma casa, o gerador que cria a energia e o motor que a transforma em movimento, todos eles partilham o mesmo ADN eletromagnético. É uma base incrivelmente simples para uma tecnologia que, sem exagero, mudou o mundo. E agora, à medida que a eletrificação acelera em tudo, dos transportes à robótica e muito mais, a questão fica no ar. O que é que esta dança fundamental entre eletricidade e magnetismo vai alimentar a seguir?